Você anda desanimada, achando que o seu trabalho não fará diferença na vida das pessoas? Está pensando em desistir do seu chamado, do seu trabalho nas redes sociais ou até mesmo da sua missão? Se esse é o seu caso, assista a esse Drops Emocionais. Sou Roberta Sari e hoje vamos falar sobre não sair da sua posição. Há um tempo atrás, eu passei a me sentir só mais uma no meio da multidão. Quando Deus confiou esse chamado ao meu coração, parece que a mensagem que Ele havia me confiado era meio que única e específica na minha cabeça infantil, né? Mas com o passar do tempo, eu percebi que centenas de mulheres começaram a surgir falando do mesmo assunto ligado à área emocional e à área espiritual. Há 8 anos, eu trabalho produzindo textos, vídeos, aulas, ministrações, livros e atendimentos para mulheres na área emocional. Falar sobre esse assunto, por mais que seja prazeroso, exige cautela e empenho nos estudos. Afinal, quando lidamos com a mente e o comportamento das pessoas, precisamos ter muito cuidado com o que falamos. De vez em quando, eu me pegava cansada de tanto produzir conteúdo e não ver os resultados que eu esperava em números, por exemplo. Nessas horas, eu era tentada a olhar para o lado e ver quantas mulheres estavam fazendo o mesmo trabalho que eu. Então eu pensava, será que eu preciso continuar me esforçando tanto, trabalhando tanto para cumprir o meu chamado se já tem tantas mulheres brilhantes fazendo e falando praticamente a mesma coisa? Eu sei que as pessoas falam diferentes, têm sua identidade, eu já sabia isso. Mas a questão era tipo do empenho mesmo. Eu falava, puxa vida, mas já tem tanta pessoa fazendo um trabalho de uma maneira tão brilhante e tão boa. Será que eu tenho que continuar? Afinal, eu não falo nada diferente do que muitas mulheres que surgiram nos últimos tempos. Eu sei que foi um momento de tentação na minha vida, mas conversando com Deus sobre esse assunto, começou a vir um pensamento muito forte à minha mente. Não saia da sua posição. E essa frase ficava saltando, repetindo diversas vezes na minha mente. Então eu senti que o meu espírito estava sendo trabalhado por Deus, em que Ele estava falando ao meu coração algo que eu pudesse entender a importância da minha função, da minha posição, do espaço que eu estava ocupando naquilo que Ele tinha me chamado. Como Deus trabalha muito comigo com metáforas, com exemplos, eu sempre falo que peço para Deus literalmente desenhar para mim, porque eu tenho dificuldade de entender. Aí eu pude ter uma visão, assim, não uma visão profética, tá, gente? Uma visão de imaginar algo assim. E aí foi quando eu consegui claramente entender o que Deus estava querendo me ensinar. Eu imaginei aquele campo assim de guerra, de batalha que a gente vê nos filmes, sabe? Aí havia milhares de soldados vestidos com aquelas roupas de exército, com o capacete, com o escudo, e eles estavam meio que formando uma barreira assim quilométrica, assim, enorme, assim, sabe? Um do ladinho do outro, assim, como que um cordão de proteção mesmo. Aí eu senti Deus falando ao meu coração. Você consegue identificar quem é quem nessa imagem? Eu pensei, não dá para saber o fulano é Joãozinho, o fulano é Zezinho, não dá para saber quem é a pessoa. Eles estão todos iguais, olhando assim, aparentemente, eram todos iguais. Aí de repente mais um pensamento veio na minha mente. Tá, mas e se um deles sair da posição deles e não tiver quem seja colocado no lugar? O que vai acontecer? Aí eu pensei, imaginei a cena, né, dos soldados saindo e ficando um buraco. Eu via como um buraco, assim. Isso que vai acontecer, né? E aí, nessa hora, gente, eu pude entender tudo, tudo, tudo. Foi tão claro o desenho de Deus para mim. Nós mulheres, comecei a pensar, né? Nós mulheres representamos esses soldados. Nós estamos numa guerra espiritual de fato para fazer o reino de Deus avançar, para levar cura ao coração de centenas de mulheres. Olhando de costas, a gente pode não saber quem é quem, a gente não sabe o nome, não sabe a rede social dela, não sabe se ela tem cabelo preto, loiro, ruivo, enfim, se ela é morena, se ela é negra. Mas, se eu e você e mais uma meia dúzia de mulheres nos cansarmos de fazer a mesma coisa, de estar na mesma posição e de repente resolver sair, haverão lacunas, buracos, que vai facilitar o que? A entrada dos inimigos. Então, assim é eu e você. Talvez você já esteja nesse campo de guerra há anos, assim como eu. Talvez você se sente cansada, às vezes desanimada. Mas se esse for o seu caso, apenas solicite um descanso. Peça para Deus, Senhor, eu gostaria de ter, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, um tempo de descanso. E Ele vai te dar isso, pode ter certeza. Mas não abandone a sua missão. Depois que você descansar, você ocupa novamente o seu lugar e não sai da sua posição.
Agora, pode ser que você tenha tido clareza do seu chamado agora. Você há pouco tempo começou um trabalho nas redes sociais. Aí você às vezes desanima e pensa, ai, mas eu não tenho ninguém, não conheço ninguém. Eu vou começar do zero, né? Olha quantas mulheres mais velhas e mais experientes estão à minha frente. Aí você começa com aquele sentimento de inferioridade, né? Quantas mulheres com resultados maiores do que o meu? Quantas mulheres com mais acesso do que eu a pessoas conhecidas, a um círculo de amizade influente? Quantas mulheres que exercem uma influência maior, ou são mais inteligentes, ou falam melhor do que eu? Aí, tipo assim, você pensa, quem sou eu na fila do pão? Mais ou menos assim, né? Ó, se você pensa assim, eu quero te encorajar a ocupar o seu lugar e não sair da sua posição. Deus te chamou para uma posição, para um lugar. Ele te chamou, você aceitou, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada, não é verdade? Eu tive que aceitar o chamado de Deus para minha vida e creio que você também. Então você foi lá e se alistou nesse exército. Então não vai desistir agora, não vai desistir. Tenta imaginar essa cena aí que eu descrevi para você nesse vídeo e veja a importância que você ocupa no reino de Deus. Mesmo que ninguém saiba seu nome, que você não tenha talvez números expressivos nas redes sociais, não saia da sua posição, porque ela é importante. Se você sair, vai ficar um buraco e o inimigo vai entrar. Cada mulher ocupa uma posição importante que não deve ser abandonada. Algumas mulheres foram chamadas, inclusive, para trabalhar não nessa linha de frente, nesse cordão, mas lá na tenda do socorro. Sabe aqueles filmes que tem aquelas tendas onde tem médicos, enfermeiras e pessoas que vão socorrer os soldados feridos, baleados ou atacados? Então, tem mulheres que foram chamadas para estar lá como enfermeiras, cuidadoras, médicas espirituais e emocionais. Dessas mulheres que estão lá diretamente na linha de batalha, ajudando a curar o que a guerra causou nelas. Agora, se uma dessas profissionais, médica, enfermeira, faltar no plantão dela, vai acabar o quê? Sobrecarregando as outras, não é? A mesma coisa é eu e você. Se o seu lugar, por exemplo, é na tenda da cura, ocupa o seu lugar, limpa as feridas, medica aquela mulher, aquela pessoa para amenizar a dor dela. Eu tô falando metaforicamente, tá, gente? É na vida emocional e espiritual, tá? Estanca o sangue daquela pessoa, ofereça água fresca, troca os curativos, prepara essa mulher para ocupar novamente a posição dela lá diante da linha de frente. Agora, se o seu lugar é nessa linha de frente, lado a lado com as suas irmãs, formando esse cordão de proteção no reino de Deus, ocupe também o seu lugar. E em qualquer dos lugares que você esteja, para qual você foi chamada, não saia da sua posição. A vitória do reinado de Cristo neste tempo geracional que se chama hoje, que você vive, que depende de você, necessariamente a próxima geração vai ser abençoada. Esta geração agora também vai ser abençoada através do seu posicionamento. A cada geração, Deus vai levantando novos soldados para ocupar o lugar daqueles que cumpriram a sua missão. Mas enquanto o seu turno, mulher, não acabar, não saia da sua posição. Enquanto o meu turno não acabar, o que é o turno acabar? Quando Jesus nos chamar, quando Jesus nos levar, né? Enquanto esse turno não acabar, não saia da sua posição. Espero que você tenha sido encorajada a não desistir do seu chamado, do seu propósito, da sua rede social, do seu trabalho com mentoria de mulheres, ou com aconselhamento, ou como uma pregadora, ou enfim, o que quer que seja que Deus, ou como uma pessoa que vai escrever livros, cantar, o que quer que seja, até mesmo no empreendedorismo. Você tem um lugar também, mesmo que não for, vamos dizer assim, atuando ministerialmente nesse sentido, mas a palavra ministério significa serviço, né? No teu trabalho também, no teu negócio, você pode e deve levar o amor de Jesus. E às vezes a sua posição, também nesse lugar que você foi chamada para estar aí no seu local de trabalho, por exemplo, mesmo que ele não tenha nada ligação aparentemente com algo dentro de uma igreja ou com algo relacionado à igreja, por exemplo, secular, como a gente chama, mas não. Tudo está ligado ao teu propósito e aquilo que Deus designou para você executar. Então, talvez você esteja exatamente nessa empresa, exatamente neste departamento, exatamente até nesta família, nesta vizinhança, nesse condomínio, nesse prédio, nesse bairro, porque tem uma posição sua aí. Tem um lugar que você tem que ocupar aí.
Então, pensa sobre isso, tá? Eu espero que você tenha sido encorajada. E eu peço que você curta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber quando sempre tiver conteúdo novo aqui e compartilhe esse vídeo. Assim você estará abençoando outras pessoas e me ajudando a fazer crescer também aquilo que Deus me confiou. Até o próximo Drops Emocionais.